Boa noite. Vamos dar início aqui a um treinamento muito simples, muito rápido e direcionado para a criação de permissões de trabalho digitais dentro da nossa nova aplicação de permissões de trabalho da CMPC. Bom, explicando brevemente aqui, do nosso lado esquerdo, nós temos um menu que nos permite acessar as informações, né, das permissões de trabalho propriamente dita, onde a gente vai ver essa tela, com uma lista de todas as permissões de trabalho, o módulo de análise de segurança da tarefa, que é a nossa ST, ordens de manutenção, que é uma conexão com o SAP que nós vamos ter e vamos poder buscar todas as ordens de manutenção para que preencha já boa parte das informações no formulário inicial da permissão de trabalho. Notificações, aqui a ideia é que tenhamos notificações como, uma vez que uma permissão de trabalho foi aprovada ou foi devolvida, né? Qualquer tipo de mudança do estado da permissão de trabalho, os envolvidos vão ser notificados, bem como, por exemplo, em uma permissão de trabalho que exige a liberação de um bombeiro. Este, por sua vez, também a ideia é que receba uma notificação de permissões de trabalho que requer a sua assinatura e a sua liberação. E, por fim, o módulo de administração, onde nem todos os usuários vão ter acesso a esse módulo. Não é o nosso foco aqui. O módulo de administração requer talvez um treinamento específico só para mostrar como utilizar o módulo de administração, mas vou entrar rapidamente aqui só para mostrar que neste módulo é onde se cria as perguntas, se cria os tipos de risco, se uh, cria as categorias de EPIs, os tipos de EPIs, cadastramos os gases, relacionamos que tipo de capacitações para cada tipo de trabalho os colaboradores devem ter. Enfim, são várias configurações que vão ser realizadas por uma pessoa que vai ser um administrador do sistema, certo? Então, voltando aqui para para nossa para o nosso ponto principal, que é a criação de uma permissão de trabalho, né? Quando estou no módulo de permissões de trabalho, eu venho em criar e me mostra esse formulário inicial. Este formulário inicial, onde eu posso escolher se é uma ordem de manutenção, se é uma demanda urgente ou se é uma outra atividade. Em ordem de manutenção, como eu mencionei, a gente vai poder adicionar aqui o número da ordem, ou melhor, buscar aqui o número da ordem que vai estar sendo exibida por uma conexão ao SAP. Como está em desenvolvimento e muito breve nós vamos ter essa funcionalidade já disponível, nós vamos ter apenas essa opção de buscar a ordem aqui, né, e já trazer as informações e preencher o formulário. Por enquanto, né, enquanto a gente não está com a conexão 100%, nós somente ingressamos aqui o número da ordem de forma manual. Então, 50, 40, 20, 30. Mantém um número, ok? Só para que nós tenhamos o registro da ordem de manutenção que estamos utilizando na atividade. O mesmo para a AST. Nós vamos fazer uma carga massiva das ASTs que já temos no sistema, as ASTs aprovadas, e estas ASTs vão estar disponíveis para que a gente reutilize-as e
através de uma busca, né, nós vamos poder adicionar aqui o código da ST e vocês vão ver mais adiante, na etapa, né, onde é mostrado o passo a passo, né, a análise de segurança, ele já vai ir preenchido. Então, uma vez adicionado aqui o número da ST que a gente vai utilizar, esse passo a passo já vai vir preenchido e ele é inalterável. Assim como a nossa AST, uma vez que passa por um fluxo de aprovação pelo técnico de segurança, ela fica disponível e a gente não pode alterar. Em caso que ela sofra algum tipo de alteração, deveria passar por esse fluxo de novo de aprovação, e é assim que a gente está tratando aqui na nossa aplicação, certo? Bom, uma vez dito isso, né, brevemente aqui mostrar que nós temos a opção de demanda urgente. Nesse caso, o que muda é que a nossa ordem ela deixa de ser uma informação obrigatória e não nos exige uma ordem de manutenção. Como nós sabemos, né, a dinâmica da empresa, a dinâmica da fábrica, quando é uma demanda urgente, nem sempre a gente tem uma ordem de manutenção em mãos para atuar. Então, pensando nisso, pensando no dia a dia e na praticidade, uma demanda urgente não nos exige a ordem. Outras atividades. Quando a gente clica aqui em outras atividades, é mostrado um campo de busca de outras atividades. Em outras atividades, quando nós clicamos, temos atividades de engenharia e projetos, operações e processo, facilities e predial, demandas administrativas, testes e comissionamento. Pode ser que surja uma outra atividade. Hoje nós não vimos nenhuma necessidade de adicionar aqui, mas a gente pode também é flexível, a gente pode adicionar uma outra atividade. Mas no momento as atividades mapeadas são estas e a gente pode tranquilamente, por exemplo, selecionar uma engenharia e projetos, que é uma atividade que nós não temos uma ordem de manutenção, geralmente, e também não é uma atividade urgente. Nesse caso, nós temos essa opção, né, de, de especificar aqui que tipo de atividade nós estamos liberando. Bom, vamos numa atividade de ordem de manutenção. Vamos seguir aqui com o fluxo, considerando uma ordem de manutenção. Eu vou colocar aqui 50, 40, 20 e 30, só para a gente ter um número qualquer. Eu vou selecionar, né? Na verdade, ele já vem como CMPC, mas eu posso selecionar aqui que eu sou um prestador, uma empresa prestadora de serviço, um EPS. Nesse caso, eu tenho que escrever o nome da empresa. Também, aqui a mesma coisa. Nós vamos estar integrados com os dados de fornecedores e quando nós estivermos criando uma permissão de trabalho, essa informação ela já vai vir diretamente associada ao meu usuário. Então, se eu sou empresa, por exemplo, se eu sou da empresa Valmet, aqui já vai vir preenchido Valmet e eu não posso alterar. A única exceção é, se eu sou um colaborador CMPC, eu posso, eu, colaborador CMPC, sou o único que tem a possibilidade de alterar aqui e colocar um direcionamento para uma empresa prestadora de serviço, certo? Essa prática, ela foi pensada muito no fluxo que hoje acontece nas plantas de, do Chile, onde a solicitação da permissão de trabalho ela parte de um responsável CMPC. Então, essa pessoa ela vai, né, um coordenador, um responsável CMPC vai iniciar o processo de liberação, vai dizer, bom, esta atividade quem tem que executar é a empresa Andritz. E a empresa dá sequência na liberação, faz toda a parte de planejamento da atividade e a liberação com o operador. E pensando em estandarizar o processo, nós mantivemos isso para a Guaíba. Então, de forma padrão, para todas as plantas, o único que pode trocar aqui
para prestador de serviço e direcionar para uma empresa é um colaborador CMPC, certo? Bom, seguindo, nós temos a opção de marcar aqui se é parada geral ou não. É, claro, como nós estamos hoje em rotina, nenhuma atividade ela é parada geral. Aqui a ideia foi poder disparar alguns gatilhos, né, algumas regras que nós sabemos que são somente de paradas gerais, como revalidação, esse tipo de fluxo, né? Então, aqui, quando selecionarmos parada geral, ele vai ativar regras específicas para a parada geral, certo? A ST aqui, nós vamos colocar o número da ST, por enquanto, a ST manual. Vou colocar o número 007, que é uma ST que o pessoal do pátio usa, né? O número da UEM aqui, como eu falei, nós vamos buscar. Tag. Vou colocar um tag qualquer aqui para a gente também dar sequência na liberação. Data de início, hoje, às... Vamos colocar aqui para amanhã, às 12. E termina amanhã, às 15. Certo? Então, temos a data de início e data de fim. A planta aqui também, como eu sou um usuário administrador, eu posso selecionar a planta. Nesse caso aqui eu estou selecionando a planta de Guaíba, mas um usuário de Guaíba, a planta já vai vir selecionada também. A área, pátio de madeiras, ponto de ambulância, 44, chuveiro de emergência, neste caso não aplicável, né? No pátio de madeiras nós não temos chuveiro de emergência. E aqui eu vou descrever a atividade que vai ser realizada. Inspeção no equipamento, certo? Tudo preenchido, eu vou guardar. Bom, eu guardei, né, salvei a permissão de trabalho que eu iniciei. Trocar aqui o idioma para um idioma português, né? Português. Ok. Bom, ao salvar a permissão de trabalho, ela é salva com um código único, certo? Que tem um padrão. PT de permissão de trabalho, GUA de Guaíba, a data de hoje, 090626, e um número aleatório no final, RKTY. Se eu criar aqui 1000 permissões de trabalho no dia 9/6/2026 em Guaíba, eu vou ter 1000 permissões de trabalho que tem esse mesmo prefixo, mas muda o final. Esses 4 caracteres finais eles vão sempre mudar. É uma combinação de letras e números. Ela é salva como rascunho, então eu estou elaborando ainda, né? E se eu corro aqui para o lado, tem uma série de informações. Inspeção do equipamento, né? Número da ordem, a pessoa que criou, a data e, enfim, nós temos várias informações. Quando eu clico sobre a permissão de trabalho, eu entro então na etapa de informações gerais. Nessa etapa de informações gerais, eu posso ver, né, todas as informações que foram preenchidas inicialmente. Eu posso vir aqui e editar alguma coisa, né? Algumas informações, quero dar um pouco mais de contexto da atividade que eu vou realizar. Inspeção do equipamento e lubrificação. Então, coloco mais uma informação, dou um pouco mais de contexto e salvo, certo? Bom, fiz uma análise, tá tudo certo, é isso mesmo. Vou para análise de risco. Na análise de risco, hoje nós temos, né, nós estamos colocando a ST manual, como eu falei. Então, o número da ST aqui, como exemplo, eu coloquei a 007. E aqui na AST, se eu tentar passar adiante, enviar para o operador para ele dar sequência na liberação, não vai me permitir, porque eu tenho que colocar pelo menos uma etapa na ST. Então, é algo que a gente fez, tá? Vou mostrar aqui, mas é algo momentâneo. Em breve vai mudar. Em breve a gente vai ter a solução definitiva. Mas para me permitir que eu dê sequência
na liberação, eu vou vir aqui no novo passo, vou colocar que a AST impressa, vou adicionar um novo risco e vou selecionar ST impressa. Já vai vir aqui com a medida de controle ST impressa. E vou salvar. Eu salvo, eu tenho passo 1, a ST impressa e risco e medida de controle. Pronto. Eu não preciso fazer mais nada, certo? Essas outras etapas que estão aqui, ação operacional, imprevistos, nós vamos remover. Não vai existir no, na aplicação. Pelo menos não por agora, certo? Então, nós vamos ter somente os passos aqui da ST. Colocado um passo, a ST impressa, risco, eu vou dar sequência, eu clico nessa terceira etapa, eu tenho checklists e EPPs. EPPs aqui, já solicitei para o pessoal para trocar o nome, na verdade é EPI, né? EPPs vem do espanhol, então, equipamento de proteção personal, então quando estiver em português aqui temos que trocar o nome. Mas aqui dentro, o que que nós temos? Os tipos de risco de trabalho e a seção de EPIs. Até essa etapa, quem deve fazer é o solicitante da atividade, ou executante, né? A pessoa que vai executar. Então, vocês podem ver que nós temos um checklist que é obrigatório. Esse checklist, sim ou sim, nós temos que sempre selecionar ele, né? É um mínimo de checklist para uma atividade simples. E nós temos os demais riscos que tem na fábrica, né? E que hoje nos dá uma gama gigantesca de a gente poder ter essa flexibilidade de ajustar as perguntas, criar outros tipos de checklist, né? Isso vai ficar com o nosso time de segurança, mas, enfim, aqui nós temos total autonomia de focar muito na atividade que a gente vai fazer, colocar perguntas que realmente façam sentido e não tentar colocar, às vezes, por ser em papel, né? A gente tem que tentar ser o mais abrangente possível, pensando em todo tipo de atividade para uma atividade em altura. Então, nós tínhamos trabalho em altura com escada, com com andaime, com corda. Isso tudo a gente vai ter uma melhoria em breve aí, que nós vamos clicar aqui em trabalho em altura e nós vamos ainda ter uma subseção para selecionarmos se é um trabalho em altura com corda, se é um trabalho em altura com escadas. Então, tudo isso a gente vai filtrando, afunilando para concentrar a nossa atenção somente em responder perguntas relativas à atividade que vai ser realizada, certo? Então, eu vou clicar aqui em trabalho à altura. Por enquanto, isso que eu comentei, né, a gente não tem, né, esses subtipos de trabalho para ir filtrando. Nós vamos ter todas as perguntas de trabalho à altura ainda aqui, iguais às perguntas que nós temos hoje no formulário de permissão de trabalho em papel. E quando eu clico nos tipos de trabalho, aparecem de forma dinâmica aqui o checklist para cada um deles. Reparem, eu removo o trabalho em altura e ele, ao mesmo tempo, ele sai da minha tela. Quando eu clico aqui, se mostra novamente o trabalho em altura. Quando eu clico nesse mais, eu tenho todas as perguntas aqui dentro de trabalho em altura. Reparem que ela está bloqueada, eu não consigo responder, porque a minha função dentro da aplicação não é de executante. Tampouco aparece aqui o botão para que eu envie para o operador. Isso só vai ficar disponível na tela de uma pessoa que está acessando a aplicação e que é um executante. Então agora eu vou mostrar numa outra tela essa mesma permissão de trabalho que termina com RKTY, a visualização na tela de um executante. E o mesmo depois eu vou fazer de um operador, porque também muda a visualização tanto do executante para um operador, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal,
como eu falei, eu acessei agora a aplicação como um executante, certo? Agora vocês podem ver aqui que as perguntas estão disponíveis para eu selecionar, para eu preencher. Então, vou preenchê-las e vamos supor que eu esqueci de preencher o checklist obrigatório, ok? Vou deixar ele em branco por enquanto. Aqui temos os EPIs, também eu vou selecionar os EPIs que eu vou utilizar, certo? E vou tentar enviar agora para o operador. Reparem, como eu comentei, nós temos agora o botão aqui enviar para o operador. Ele só é mostrado na etapa 3 e se eu estiver logado como solicitante ou um executante de atividade. Se eu venho aqui nas outras janelas, aquele botão não aparece. Nós já solicitamos ao time de desenvolvimento para que aquele botão sempre fique visível, para que o usuário saiba que ele tem que enviar para o operador. A qualquer momento ele vai ter que enviar para o operador. Só que se eu tentar enviar para o operador agora, vai me mostrar a mensagem que nos checklists e EPIs, eu tenho que responder todas as perguntas dos tipos de trabalhos que eu selecionei. Então, como eu falei, eu não preenchi as perguntas do checklist obrigatório e ele me mostra aqui um erro que tem 9 perguntas faltando a minha resposta. Então, ok, vou responder todas. Importante aqui, eu devo responder sim ou não aplica, mas nenhuma pode ficar em branco, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou mostrar para vocês. Se eu deixar uma em branco, essa última aqui eu vou deixar EPIs adequados e disponíveis, eu vou deixar em branco. Vou tentar enviar novamente para o operador. Vejam, deve responder todas as perguntas. E não foi possível novamente, né? Como eu já havia falado, enviar para o operador porque me falta responder uma pergunta justamente. Bom, vamos aqui, sim. Bom, recapitulando aqui rapidamente. Informações gerais. Formulário inicial preenchido, né? E check. Análise de riscos. Por enquanto, a ST impressa, seleciono o risco, a ST impressa, medida de controle vem, é, vem automaticamente do risco que está cadastrado como a ST impressa. E check. Checklist de EPI. Que riscos vai ter na minha atividade? Preencha os checklists de cada risco e seleciono que EPIs vou usar. Bom, agora tenho tudo pronto para enviar para o operador. Clico aqui em enviar para o operador e, por enquanto, está liberado essa seção de avaliações do entorno. Aqui deveria ser avaliações do operador, né? A gente tem que ajustar depois. Eu consigo preencher essas perguntas, mas não deveria, porque eu estou conectado com uma conta de executante. Né? Isso também já foi solicitado ao time de desenvolvimento para ajuste, né? Por enquanto, eu tenho essa liberdade de preencher aqui, mas não deveria. Mas o que já está funcionando e que a gente sabe, né, que não um executante não tem liberdade é de fazer uma liberação de uma permissão de trabalho. Então, a liberação somente o operador consegue fazer. Eu vou sair aqui da conta de executante e vou acessar como operador, certo? Vamos acessar aqui como um operador para que vocês vejam que vai mudar algumas coisas. Bom, voltei aqui e já estou como um operador. Vejam que no canto superior direito, agora nós temos três ações. Passar assinaturas. Deixa eu trocar aqui novamente o idioma. Né? Ir para assinaturas, retornar a permissão de trabalho ou rejeitar. Rejeitar, ela ocasiona um bloqueio no qual a permissão de trabalho não pode mais
eh, não pode mais ser executada. Então, aqui o executante deveria iniciar toda uma solicitação nova no caso de um rejeito de uma permissão de trabalho. O retornar já é uma ação na qual o operador identificou um problema na permissão de trabalho, uma ST que não está adequada, falta um pouco de informação do que vai ser executado, está muito pobre a informação, enfim, né? Falta informação, não está adequado, os riscos não estão adequados, o operador pode retornar aqui para o executante. E qualquer uma das ações, tanto rejeitar quanto retornar, quando nós clicamos, mostra um campo onde o operador vai escrever o motivo. E esse motivo ele fica no histórico depois para que o executante possa consultar e fazer as devidas correções, certo? Ponto importante aqui, o operador ele tem autonomia de vir as informações gerais, clicar em editar e ajustar o tag, ponto de ambulância e o chuveiro de emergência. Porque muitas vezes essas informações o executante ele não tem. Então, para o executante, elas não são obrigatórias. Muitas vezes, principalmente executantes terceiros, eles só sabem que tem que fazer uma atividade num equipamento do pátio de madeiras, mas eles não sabem no detalhe que tag é. Então, pensando nesse fluxo, nessas pessoas que muitas vezes não conhecem no detalhe, né, essas informações que fazem parte do nosso dia a dia, elas não são obrigatórias no início, mas o operador ele tem autonomia para vir aqui, clicar em editar e acrescentar essas informações. Ele não tem apenas autonomia, mas ele também tem obrigação de conferir se essas informações realmente estão corretas, porque afinal o operador é o dono da área. Ele tem que se certificar de que essas informações realmente estão corretas, né? Principalmente essas informações aqui de ponto de ambulância, de chuveiro de emergência, né? Que são informações diretamente ligadas aí à segurança da atividade. Bom, eu não vou editar nada aqui, eu vou cancelar, tá? Mas num caso que o executante não tivesse colocado o tag ou qualquer uma dessas informações, quando o operador fosse tentar liberar a permissão de trabalho, ele ia também receber uma mensagem de erro dizendo que ele tem que revisar as informações gerais e adicionar informações faltantes, certo? Então, venho aqui novamente na etapa de avaliações do operador. As mesmas perguntas que nós temos no papel hoje, eu vou seguir com preenchimento, tá? São bastante perguntas. Aqui também tem uma melhoria significante que nós estamos já tratando com o time de segurança para que a gente consiga colocar perguntas de forma mais dinâmica, dependendo do risco, dependendo da área que a gente vai executar. Então, tudo isso, por ser uma ferramenta nossa, né, que a gente está desenvolvendo à medida para a CMPC, todas essas melhorias nós podemos fazer, certo? Bom, o operador preencheu todo o seu checklist. Além do checklist, nós temos aqui três perguntas. Medidas de controle adicionais. Aqui, se o operador quer colocar alguma informação, né, adicional de segurança, ele pode habilitar e escrever. É um campo com texto livre. Interações com outros trabalhos. Aqui, mais que nada, informarmos as empresas terceiras que a atividade que ele está executando tem interface com a atividade de uma outra empresa. Então, aqui, quando eu coloco sim, me mostra esse botão novo. Eu coloco o supervisor da empresa, por exemplo, busco um colega lá da Mastermec e vai aparecer aqui que empresa é, JCL, e o telefone dele.
certo? Eu vou criar. Então aqui já está registrado essa interface com outro trabalho que nós vamos ter. Nesse caso aqui, colocamos a linha, né, da JSL, vai ter interface com o nosso trabalho. Também, tranquilamente, nós podemos fazer uma melhoria aqui, em caso que tenhamos interface com outros trabalhos, né, a gente buscar a permissão de trabalho que já está em execução e colocar aqui. Então, muita melhoria a gente pode fazer, tá? Mas, hoje, o que nós temos é isso e faz parte de uma evolução futura aí, a gente ir adaptando algumas coisas. Bom, precisa de bloqueio? Sim. Vou buscar que fonte de energia, né, vai ter nessa atividade, elétrica e mecânica, por exemplo. E a matriz de bloqueio, 755, 26, 300. Então, reparem que a aplicação ela tem um sistema de autossalvado. Então, enquanto eu estava digitando aqui, se eu colocar um número novo, reparem que aqui vai aguardando as alterações. A alteração é feita sozinha, eu não preciso me preocupar em ficar clicando no botão salvar para não perder o que eu fiz. Então, todas as gravações, todas as alterações que eu estou fazendo, a aplicação ela vai gravando no decorrer do meu preenchimento da PT, certo? Medidas. Aqui são medições, tá? Medições de gases. Nós já estamos fazendo uma melhoria que essa aba ela só vai ser mostrada se aqui na etapa de checklists e EPIs eu clicar em uma atividade que requer uma medição. Hoje essa aba ela aparece sempre, 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 sempre. Se é uma atividade que eu tenho que fazer as medições, eu venho aqui e registro as medições. Que gás eu vou medir? CO, qual o intervalo aceitável, qual o valor que eu medi. Ele já me diz aqui se está dentro do range ou não. Se eu colocar um valor fora igual, ele me mostra uma mensagem que está fora. E eu posso salvar. Eu vou salvar um aqui, tá? Aqui é para a gente registrar os gases, como eu falei. Nós vamos colocando um a um. Tem uma melhoria já que nós estamos realizando, que todos os gases requeridos para uma determinada atividade, eles já vão vir numa lista. Então, se eu cliquei aqui em atividade de trabalho confinado, quando eu venho na aba de medições de gases, eu vou ter todos os gases aqui já numa lista que eu preciso adicionar medição. Então, o usuário ele vai clicar no gás e vai colocar aqui em editar e vai botar o valor e já vai guardar. Eu não vou ter que adicionar gás por gás, entende? Não tenho dúvida que gases eu tenho que medir. E se a medição ficou fora, né, do range, não permite a liberação da permissão de trabalho. Bom, isso são melhorias que devem devem estar chegando aí na aplicação nos próximos 15 dias, mas já estou adiantando aqui para ter essa visibilidade, né, do que a gente está fazendo. Tem muita coisa por vir aí para melhorar a ferramenta. Bom, preenchi aqui todo o checklist, já coloquei as medições que eu precisava, que hoje ela está livre. Nós que temos que administrar esta medição, assim como é no papel, né? Se a gente sabe que requer medição de gases, nós temos que chamar o bombeiro, nós temos que registrar ali a medição de gases. Nós sabemos, né? Está gravado na nossa mente. Não tem uma ferramenta por trás que vai bloquear uma liberação se eu esquecer. Isso é a nossa aspiração, que em breve vai acontecer. Mas ela, como a ferramenta, como eu falei, a ferramenta não está assim hoje. Então eu preciso, da mesma forma que eu faço no papel, eu preciso eu administrar isso. Se eu sei que o colega marcou aqui, trabalho em confinado, trabalho a quente, e eu tenho que fazer as medições, eu tenho que vir aqui e adicionar os gases, o bombeiro tem que registrar,
né? E liberar a permissão de trabalho. Então, essa administração da liberação ainda está muito manual, vamos dizer assim. Mas não é menos do que a gente tem hoje no papel, por exemplo, né? Embora seja manual, é, o esforço que nós temos aqui é o mesmo que a gente tem no papel de coletar as medições, registrar, etc. Certo? Nós estamos trabalhando para melhorar, mas é isso. Bom, dito isso, vamos para assinaturas. Quando eu clico aqui em assinaturas, essas outras páginas elas ficam bloqueadas. Eu já solicitei também para o time de desenvolvimento para que elas não fiquem bloqueadas. Por quê? Enquanto eu estou aqui em assinaturas, coletando as assinaturas dos executantes, nesse período eu posso ter feito uma chamada no rádio para que o bombeiro venha aqui registrar os gases e eu já vou adiantando a atividade e vou adicionando as assinaturas, né? Do jeito que está desenhado hoje, isso não é possível. Então, reparem que fica bloqueado aqui. A única forma da gente reverter, né, se a gente quiser ir adiantar alguma atividade enquanto o bombeiro está vindo para registrar os gases, eu posso retornar depois para o executante e falo para ele, por exemplo, por favor, reenviar para a medição dos gases. O executante vai receber, ele vem aqui, envia novamente para o operador e aí sim vai habilitar novamente para eu adicionar as medições de gases, já com todas as assinaturas que eu tinha para fazer já assinadas, etc. Então, não é muito intuitivo, né? Nós sabemos disso, estamos trabalhando também para melhorar, mas tem como contornar, né, esse fluxo, no caso que nós pensemos em adiantar a atividade e coletar as assinaturas dos executantes e depois quando o bombeiro chegar, ele fazer as medições, a gente pode fazer essa inversão, entendeu? Então, estamos aqui, eu ainda tem a opção de retornar, rejeitar ou liberar a permissão de trabalho. Se eu clicar em liberar a permissão de trabalho, ela vai me mostrar. Tenho que ter pelo menos uma pessoa como executante e são necessárias assinaturas na tabela do operador e do executante líder. Essas assinaturas aqui são as obrigatórias de liberação. Se eu tivesse selecionado uma atividade a quente, aqui também iria aparecer que são necessárias assinaturas do operador, do executante e do bombeiro. Então, tudo que a gente configura no painel administrativo aparece aqui. Bom, vamos lá. Eu vou adicionar uma pessoa como executante, André Santos. O André, o que o André é? Ele é um executante. Nós temos duas perguntas aqui que também foi padronizada do modelo do Chile. São perguntas que na legislação chilena são exigidas. Se o colaborador está ciente das atividades, se ele está bem emocionalmente e assina e salva. Então, eu já tenho uma assinatura do executante aqui, tá ok. Eu venho para os autorizadores. Eu vou colocar aqui também, vou buscar o tal André, de novo, eu, no caso, como agora executante líder. Reparem, no papel nós também temos executante líder e o executante, por isso que assina duas vezes, tá? Então, segue o mesmo fluxo que nós temos hoje no papel. Vou salvar aqui o André e feito. Vou tentar liberar de novo. Reparem que agora mudou a mensagem. São necessárias assinaturas na tabela de autorizações de trabalho. Operador responsável. Ok. Então tem que vir aqui e buscar um operador. Vou botar aqui o David. David Barbosa. David Luiz Barbosa. Operador. Vou colocar como ele é operador responsável. David. Salvo.
Se eu clicar em liberar permissão de trabalho, agora vai liberar. Eu não vou liberar porque até que eu tenha liberado, eu consigo deletar essa informação para nós não gerar sujeira dentro do sistema. Então, eu não vou liberar. Se eu liberar, uma vez que eu liberei a permissão de trabalho, eu não consigo mais excluir ela da plataforma. Então, eu não vou liberar para eu poder justamente excluir ela e a gente não gerar lixo dentro da plataforma, certo? Mas é isso. Esse é o fluxo. Uma vez liberado, habilita a parte inferior da mesma forma, né, onde a gente adiciona as assinaturas para liberação, nós vamos adicionar as assinaturas de conclusão, seguindo as mesmas regras da CMPC, operador responsável e executante. Adicionamos aqui o nome das pessoas e encerramos a permissão de trabalho. Bom, esse é o fluxo, né? Tentei explicar aqui ao máximo, e tentando não estender muito também, para não gerar nenhum tipo de dúvida muito, né? A gente sabe que é muita coisa nova, então se a gente tenta entrar muito no detalhe, acaba mais gerando dúvida do que ajudando. Então esse é o fluxo, o caminho feliz, vamos dizer assim. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, estamos trabalhando. Nos próximos meses nós teremos muita coisa relevante acontecendo, na aplicação. E, e é isso, ok? Ficamos à disposição para compartilhamento de feedback, ideias, né? Super bem-vindo. Nós estamos sempre disponíveis para escutar e é um prazer para nós receber, né, informação do pessoal da área, né? Mostra muito engajamento, tem muita gente que quer contribuir realmente. Então, para nós é um prazer poder receber qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de feedback dos colegas, buscando, obviamente, uma melhoria da ferramenta, né? Buscando construir uma ferramenta que realmente entregue valor para a nossa operação, ok? Então, é isso. Encerro por aqui e seguimos juntos.